Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E você já sabe que esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada um profissional com vasta experiência em sua área, que vai trazer informações para você cuidar da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor José Carlos Mesquita. O professor Mesquita é aqui da região, ele nasceu em Andeara, criou-se em Urânia, depois veio estudar em Rio Preto, hoje é professor da nossa instituição, um professor de muito destaque na área de urologia. Aproveitar, Mesquita, desejar tudo de bom para você. Hoje é dia do professor. Muito professor obrigado. Braille, mestre dos mestres também. E a todos os professores, né? Todas aquelas pessoas que têm essa capacidade que o professor Mesquita tem de gerar conhecimento e transmitir conhecimento e, acima de tudo, com amor, né? São as pessoas que gostam de ser chamadas de professor e ter esse papel de professor. Mesquita, antes de nós entrarmos na tua área de atuação, você é um urologista, tem área de concentração em neoplasia de bexiga, de próstata. Como é que deu essa transição tua de Andeara até chegar em Rio Preto? Buscando sonhos. Eu acho que nós temos que buscar sonhos. Eu, na verdade, vim para cá, trabalhei em bares e sempre me esforcei muito pelo que eu consegui. Tive uma família que me ajudou, uma mãe que lutou muito para mim poder conseguir o que eu consegui. E foi com muito trabalho, eu fiz todo o meu curso de medicina trabalhando, o que não era comum na época, né? E depois eu arrumei um trabalho que também não envolvia, eu não me tomava muito tempo da faculdade. Eu fui professor de cursinho, dei aula aí nos cursinhos antes desses que existem hoje. Na época eram cursinhos locais e essas pessoas também acho que foram sempre muito generosas comigo e nem sabem o que fizeram na minha vida. Mas, para quem saiu, de onde eu saí, eu penso que é um modelo que vale a pena, que ainda aqui eu vejo tanto sofrimento hoje, eu acho que vale a pena sonhar, vale a pena trabalhar, vale a pena lutar. Porque os valores de trabalho no nosso país, eles são muito concentrados naqueles que têm talentos diferentes, tipo jogador, ator, né? E menos trabalhador, né? Infelizmente, com o passar dos anos, foi se perdendo aquela admiração que a gente tinha pelos nossos avós trabalhadores, que trabalhavam de dia à noite, ou pelo menos enquanto enxergava, que era o que meu avô dizia, e depois ainda conseguia vencer na vida. Então, vencer pelo trabalho é possível, mesmo nos dias de hoje. Nós não podemos deixar de acreditar nisso. É disso que eu penso que o Brasil precisa. Sem sombra de dúvida, Mesquita, esse sonho que você tanto fala, esse trabalho que nós sabemos, também veio de uma geração assim, era de sol a sol que tinha que trabalhar, né? Dizia meu pai. Agora, quando você saiu e veio em busca desse sonho em Rio Preto, teu sonho já era medicina ou como é que a medicina entrou em tua vida? Na verdade, o meu sonho era... Eu sempre fui muito bom aluno em matemática, eu pensava muito em matemática. Entrei num cursinho aqui e assim, quem pegava o primeiro lugar não pagava o cursinho. E eu estudava feito louco, porque se eu tivesse que pagar o cursinho, eu não tinha como pagar o cursinho. Então foi assim, e foram passando o tempo, e na verdade acabei, quando terminou o ano, um dos donos do cursinho me disse, olha, eu vou pagar o vestibular para você prestar a prova, você está bem preparado, nós precisamos divulgar o nosso cursinho. Como eu tinha ganho bolsa durante todo o ano, eu não tinha como dizer não a ele. E aí prestei a prova e acabei tirando uma nota boa, passei, mas eram escolas particulares, eu não tinha condição. E aí ele me disse, olha, presta Rio Preto. E eu tinha um problema sério, que não queria ficar longe da minha família, então eu queria fazer Rio Preto. Ele falou, olha, se você passar em Rio Preto, eu te dou emprego no meu cursinho.
E eu falei, aí eu prestei, passei, e ele cumpriu a palavra dele e me deu o emprego e eu dei aula no cursinho. Foi muito bom. Nessa época a instituição era privada. Esse emprego que você tinha no cursinho como professor, pagava a instituição? Pagava porque, apesar de ela ser privada, na época a faculdade era barata. E logo em seguida, porque eu digo assim que a gente precisa participar de momentos de sorte. Foi quando surgiu o primeiro financiamento. As coisas ficaram tão baratas no final que de repente, o que aconteceu? Quando eu me formei, o papel que a gente deveria pagar na Caixa, porque foi quando o nosso dinheiro perdeu 3 zeros e aquele negócio todo, não valia nem a pena pagar. Quer dizer, eles fizeram cálculos errados e eu acabei ganhando, né? Fui um dos... Não pagando a dívida. Eu participei da primeira bolsa crédito educativo? Chamava crédito educativo, da Caixa Econômica. Mesquita, mas você continua um grande estudante, porque as pessoas não sabem que nós, professores, continuamos estudantes, nós estudamos todos os dias. E você, nessa busca tua pela matemática, pela ciência exata, houve um momento assim, então, você tem algum ídolo, tem algum médico em tua família? Qual foi esse momento que você disse, não vou ser matemático, não vou fazer engenharia, eu vou fazer medicina? Você recorda? Não, a decisão de fazer urologia na época é que havia uma sobrecarga muito grande com o professor Carlos Cury e eu me identificava muito com ele e sempre achei ele uma pessoa exemplar e foi quando eu falei, não, então eu vou ajudá-lo aqui, a faculdade ainda não tinha residência de urologia, mas na medicina mesmo, eu acabei fazendo medicina assim, porque era a área mais difícil de prestar e porque eu tinha conseguido passar. Nem eu sonhei, e eu agradeço a Deus sempre isso, que um dia eu ia amar tanto a minha profissão como eu amo hoje. Eu nunca imaginei, que eu sempre pensei em fazer direito e ser juiz, fazer engenharia, porque eu trazia na minha lembrança de grandes professores de matemática que eu tive, então eu acho que foi ao acaso, né? Eu penso que profissão, infelizmente, a gente, quando é jovem, a gente participa dessa escolha irracional. Né? Você casa sem saber se aquilo vai ser o seu amor eterno ou não. E deu certo que foi. As decisões mais difíceis nós tomamos quando mais jovem nós somos, não é? E é verdade. Tanto é que eu tenho um mestre que ele dizia que, olha, no dia que eu encontrar com Deus, eu vou conversar com ele, para a coisa ser o contrário. Se tu ia morrer aos 80, você nasceu aos 80, né? Mas aí não tirei a graça, eu acho que essa que é uma coisa importante da vida, é esse o acaso que traz a felicidade e transforma um homem que gostava de matemática nesse grande médico, nesse grande professor. Estamos conversando com o professor Mesquita, mestre, doutor, um homem que estudou no exterior e dá uma contribuição fantástica em nossa instituição. Vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol.
Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Mesquita. Mesquita, você contou um pouco aqui da história de tua vida, você começou a fazer urologia, você notou a opção intrínseca, não era ser médico, hoje é esse grande médico, esse grande professor, e a opção para urologia, você tem uma admiração pelo professor Cury, e em algum momento você chegou a pensar, opa, vou mudar de especialidade? Não, na escolha, durante o curso, eu pensei várias vezes em fazer ortopedia, fazer clínica e depois resolvi fazer urologia. Não pensei mais em outra coisa. É uma especialidade que me satisfaz muito porque eu atendo, faço clínica, faço cirurgia e eu acho que é uma especialidade também boa porque te dá muito retorno, ela tem um índice de resolução boa, né? Eu sempre brinco, eu falo que nós somos como jogadores que temos que fazer em todo jogo gol. Infelizmente não existe esse jogador, talvez seja Deus, não é nós. Mas quando a gente não faz, a gente se entristece. Né? Mas se na maioria dos jogos a gente fizer o nosso gol, né? A gente acertar com o paciente, isso é muito bom, né? Mesmo não sendo gol em toda jogada. Se esforçar para isso, né? Ô Mesquita, antes de nós falarmos dessa área de atuação sua, da urologia, você faz tudo, mas você faz muita neoplasia, oncologia, você tem ambulatório de oncologia. Mas quero tocar em uma coisa básica, como é que anda a fimose? A fimose ainda é uma entidade cirúrgica? Quando é que se opera a fimose? Quem está com seu filho agora que nasceu? Bom, primeiro, o conceito de fimose é uma coisa séria. Nós temos no nosso país, nós somos um país que tem um dos maiores índices de câncer de pênis. A maior causa de câncer de pênis é fimose. O que é fimose? Fimose é quando você não consegue expor a glande. Quando você consegue expor a glande e ela fica estrangulada, isso é parafimose. E a maioria das pessoas, o que elas têm é só excesso de pele. Então, excesso de pele é quando o indivíduo tem bastante pele no pênis, mas ele não tem nenhuma dificuldade para expor a glande. Então, fimose é a não exposição da glande, mesmo quando você força. Isso é fimose. Se isso não resolve, a gente tem que corrigir e tem que fazer, porque tem que melhorar o quê? A higienização. Como eu disse, câncer de pênis, a principal causa é a má higiene do pênis. Então, ainda tem lugar para fimose. Hoje as pessoas são menos preconceituosas, as mães são mais colaborativas, elas fazem os exercícios, elas nos ajudam muito. A parafimose não tem indicação cirúrgica? A parafimose tem indicação cirúrgica, principalmente se, como o pênis aumenta o volume durante a ereção, se ele não consegue voltar depois disso, ela tem que ser corrigida também. Mas a fimose é fundamental, o professor Mesquita está falando, por causa da higiene, que dá irritação, inflamação e acaba tendo câncer. E a própria produção do esmegma, que é aquele sebinho que o pênis produz, é um dos fatores que é tido como fator etiológico para o câncer de pênis. Ô Mesquita, você tem um ambulatório de oncologia, né? Quais são os tumores que mais têm crescido dentro da urologia? Qual a incidência maior? É rim, é próstata, é bexiga? Bom, dentro dos tumores urológicos, câncer de próstata é o mais frequente. Mas a tua pergunta eu acho muito interessante e talvez a gente precise
fazer estudos que mostrem isso do ponto de vista estatístico. O tumor que mais cresceu nos últimos tempos, eu não tenho dúvida que é o tumor de rim. Por quê? Primeiro que na escola, quando a gente era aluno, nós aprendemos que tumor de rim é uma coisa de paciente idoso. E hoje a gente opera muito câncer de rim de paciente jovem. E por que isso acontece? Hoje, a melhoria dos exames diagnósticos, então todo mundo que vai ao médico sempre faz um ultrassom, alguma coisa assim, a gente percebe na nossa clínica que a grande maioria dos cânceres de rim, o diagnóstico ele é feito ao acaso. O indivíduo vai com dor no estômago, ou às vezes porque bateu as costas. Há pouco tempo eu tive um paciente que teve... Ele se envolveu numa briga de formatura e foi fazer o exame e tinha um tumor renal, entendeu? Quer dizer, é a sorte. Né? Quer dizer, isso porque hoje exames que não são invasivos e que fazem bem o diagnóstico, como o ultrassom, acaba descobrindo. Por isso que eu acho que dos tumores, o que mais cresceu o diagnóstico nos últimos tempos atuais, quando veio o advento do PSA, foi o câncer de próstata, mas hoje eu acho que é o tumor renal. Qual seria, para quem está nos assistindo aqui, qual seria o primeiro sintoma assim que a pessoa teria com o tumor renal? Existe uma tríade que eles chamam de sintomas clássicos, que ela é encontrada só em 9%, mas o sintoma mais comum de tumor renal é hematúria, que é sangue na urina. A hematúria não necessariamente é macroscópica, quer dizer, aquela que é vista a olho nu, ela retrata a gravidade da doença. Às vezes a gente tem tumor renal agressivo que dá hematúria microscópica, mas a presença de sangue na urina, ele é um fator que deve sempre ser investigado. Tá, e dentro desses fatores ambientais, tem tido influência? Não é? Hoje nós temos a diabetes, resistência à insulina, fumo, álcool. Sem dúvida, eu penso que cada vez mais os seres humanos morrem pela boca, né? Pela má orientação de alimentação, pela toxicidade e pelo uso indevido ou indiscriminado ou não bem orientado de pesticidas naquilo que a gente come, de hormônios dos animais que a gente acaba ingerindo a carne. Então eu penso que isso tudo é fator que hoje nós precisamos pensar bem antes de comer, né? E a gente percebe que há uma mudança vagarosa, mas existe, de conscientização da população que, na realidade, comer bem e sem excesso é o que vai levar a gente a ter uma longevidade com uma saúde de qualidade melhor. Fora isso, claro, algumas substâncias poderiam causar tumor renal, mas cigarro também é uma das causas que é tido como causa de câncer de rim, de bexiga, que a principal causa é o fumo, né? E eu acho que o fator ambiental é importantíssimo, viu? Ô, Mesquita, nós temos, na hora que eu detecto um paciente com gordura no fígado, na hora que eu detecto um paciente com cirrose, nós já colocamos esse paciente num follow-up, num segmento de fazer um ultrassom a cada 6 meses, porque nós sabemos que esse fígado é um fígado que ele é gerador de tumores, não é? E se a gente extrapolar um pouco, será que todo mundo não precisaria fazer um ultrassom abdominal pelo menos uma vez por ano? É um exame barato, um exame que não tem efeito colateral. O que é que você acha? Eu acho que é muito interessante, principalmente quando a gente passa depois de uma certa idade, quando a gente envelhece. Eu acho que a partir de 40 anos, 45 anos, fazer um exame de ultrassom, que é um exame barato,
um exame que é inócuo, ele não causa mal nenhum ao organismo. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamentalmente importante. Precisamos... eu acho que é interessante isso que você coloca, porque hoje nós somos de uma época que íamos ao médico doente, né, porque estávamos sentindo alguma coisa. Hoje a gente tem que ir ao médico para não ficar doente. Então, fazer diagnóstico antes da manifestação da doença, isso nos traz sempre uma chance de cura melhor. Bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e vamos voltar com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui do urologista, professor Mesquita. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, com o professor Mesquita, que é urologista e um homem que tem uma vasta experiência em oncologia. E, Mesquita, você falou, ano passado, nós vamos tocar depois no câncer de próstata, mas o câncer de bexiga, você falou que uma das causas é o fumo. Exato. Cigarro, aliás, esse foi o motivo da minha tese de mestrado, que 87% dos pacientes que nós conseguimos catalogar, todos eles eram fumantes. Então, não há dúvida que a maior causa de câncer de bexiga é o cigarro. Por quê? Porque a bexiga é um órgão de depósito e a nicotina, é lógico, vai acabar ficando dentro da bexiga. Isso serve como um fator irritativo e não há dúvida de que o cigarro é a principal causa de tumor de bexiga. A gente precisa tomar muito consciência disso, né? Porque não é só pulmão, como também ou o fígado ou outro órgão, né? A bexiga é o órgão que acaba sendo atingida para os fumantes. Mesquita, o câncer de bexiga, originalmente, era basicamente cirúrgico. Existem outras possibilidades hoje que não a ressecção, a retirada da bexiga? Existe principalmente quando você faz um diagnóstico precoce. O tumor de bexiga, o que nós temos que estar atentos? Se você é fumante e algum dia ele dá o sangue na urina, a hematúria que ele provoca é uma hematúria sem dor. E isso é que faz normalmente o indivíduo demorar para ir ao médico. Por quê? Ela dá uma hematúria que nós chamamos de hematúria fantasma. O sujeito vai ao banheiro, urina sangue e na micção seguinte já não sente mais nada e também não sentiu dor para que ele tivesse sangue na urina. Então ele pensa, bom, isso deve ser algum esforço que eu fiz, alguma coisa, não deve ser nada, eu não vou me preocupar com isso. E é onde acaba acontecendo
que daí a pouco ela repete. Isso nós chamamos de hematúria fantasma, que é aquela hematúria que aparece e desaparece sem o médico. E quando ele vai fazer um exame, por algum outro motivo, acaba descobrindo que é portador de tumor de bexiga. Por que a necessidade de se fazer um diagnóstico precoce? Porque quanto mais profundo for a infiltração da célula neoplásica na parede da bexiga, pior é o prognóstico, né? Então a gente tem a mucosa, que é uma camada delicada que reveste a bexiga por dentro. Se você tem um tumor superficial que só atingiu a mucosa, que não atingiu o músculo da bexiga, não atingiu depois do músculo, que nós chamamos de serosa, então e a maioria dos tumores de bexiga são tumores superficiais, a gente simplesmente faz uma raspagem endoscópica e uma aplicação de imunoterapia, né, que vai impedir a recidiva ou a volta da doença. Então, tem que fazer o diagnóstico precoce. Então, a atenção, o bom é não fumar, mas se for fumante, e se por um acaso, se você teve algum fenômeno de sangue na urina, ou de urina vermelha, de cor diferente, isso tem que ser um sinal de alerta para que você procure um médico. Qual é o primeiro exame que o urologista vai pedir para esse paciente? Um ultrassom. Um exame simples, né? Um exame sem agressão. E aí? E se o ultrassom tem suspeita, o diagnóstico definitivo, ele é feito com um exame endoscópico, né? Que é olhar dentro, a endoscopia, a escopia quer dizer espiar, que você vai espiar dentro da bexiga, que se chama cistoscopia, com biópsia, que aí você colhe o material para você ter certeza se aquilo é maligno ou não. Bem, isso é uma mensagem importante, não é? Esse sangramento, não é aquela urina concentrada de manhã, não é para ficar com isso na cabeça. Mas é sangue, você percebeu o sangue, esse sangue desapareceu, tornou a aparecer, por favor, procure o médico, porque, como o professor Mesquita está falando aqui, vai fazer um exame através da tua uretra, vai resolver, vai colocar remédio, você vai ficar curado. Agora, tardiamente, não. É importante o diagnóstico precoce. Mesquita, com tantas campanhas que vocês vêm fazendo ao longo dos anos, o homem aderiu mais ao toque retal, ao exame de próstata, ou ainda tem uma barreira muito grande? Ainda existe algumas pessoas que resistem um pouco. Talvez pelos anos que eu vivi e a maneira com que a gente aprendeu a fazer diagnóstico, eu ainda acredito no médico que levanta da cadeira e que examina o paciente, né? A gente percebe que com o passar dos anos, cada vez mais o médico não se chega ao doente, não examina o doente, mas eu acho que é importante nós examinarmos os nossos pacientes e poder, isso também é uma maneira de proximidade, porque afinal de contas ele confia a sua vida em nós, então a gente deve realmente examiná-lo da melhor maneira possível. O toque retal, fazer hoje diagnóstico de câncer de próstata com toque retal, já não é uma maneira, eu até entendo, não é uma maneira muito boa, porque é melhor que você faça o diagnóstico enquanto você ainda não tem nem tumor palpável, né? Mas é de se entender que não é porque você faz todo ano o seu exame que nós damos a ele a isenção de não ter tumor. Porque se nós tivéssemos essa capacidade, na nossa família ninguém teria câncer. O que nós ainda não conseguimos fazer com que o indivíduo não tenha câncer. Talvez no futuro, com a medicina genética, o que a gente faz é um diagnóstico aonde a doença ainda é factível de cura, né? Então hoje, nos dias de hoje, quem faz realmente exame periódico, a chance dele morrer de câncer de próstata hoje já é muito menor do que foi no passado. E você fazendo esse diagnóstico precoce, você vai ter uma cirurgia menos agressiva, com menos complicações para esse paciente? Com menos complicações, porque a cirurgia, em oncologia, é uma coisa interessante.
o paciente sempre fica muito preocupado, mas será que esse cara vai falar que eu preciso operar, não vou? Eu acho que é o contrário do que se pensa, né? Porque nós só podemos falar, você vai operar quando você tem uma doença factível de cura, né? Que você vai, se você tiver um tumor já com um grande número de metástase, quer dizer, de grande número de células tumorais que foram para outros órgãos, que é isso que a gente chama de metástase, quer dizer que já não adianta você tirar o tumor, necessariamente. Às vezes você faz até uma cirurgia que nós chamamos de citoredutora em algumas situações, mas o melhor é você operar enquanto está localizado. Então, se o seu médico falou que você deve operar, pelo menos você sabe, olha, eu tenho uma doença ainda inicial e localizada, então existe, se você não pode operar, hoje a radioterapia tem uma eficiência muito grande e as medicações cada vez mais também ganham mais valores dentro do tratamento, né? Mas se falou em cirurgia é porque o prognóstico já é bom, assim que a gente tem que pensar. Muito boa mensagem, muito boa. Mesquita, nós estamos chegando ao final do programa, deixa uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Eu quero agradecer a você, Renato, que assim, desde que eu te conheço, desde que quando você chegou aqui em Rio Preto, eu tenho muita admiração por você, tenho muita admiração pela Rita, pela dedicação que vocês têm, pela maneira com que vocês conduzem. Acho que me deixa orgulhoso de saber que nós trabalhamos numa escola junto e temos o mesmo carinho pelos nossos pacientes que a gente atende dentro do hospital de base. A gente vive as emoções, claro que a gente faz a nossa profissão também pela sobrevivência, mas viver dentro de escola, né? Você falou que hoje é dia do professor, é muito, muito bom essa gratuidade, esse muito obrigado, aquela laranja que alguém nos traz, ou um frango, ou não sei o quê, que eu acho que isso daí é que faz a gente continuar lutando e acreditando que é possível a gente fazer. Então, muito obrigado pela oportunidade. Te agradeço, Mesquita, te agradeço, acima de tudo, pelo exemplo de professor e de médico que você é, e a nossa instituição, nossos alunos e, acima de tudo, a comunidade só tem a ganhar com isso. Até a próxima semana, paz e saúde a todos.